8 anos que eu comecei a correr realmente com o intuito, né, de aumentar, fazer 10 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros e chegar numa maratona, né? E tudo isso se iniciou uma vez eu estava passeando com a minha família ali no aterro do Flamengo e daí eu estava indo naquele pontilhão sentido da praia e eu olhei para baixo, eu vi muitas pessoas correndo com uma camiseta assim vermelha. Era um domingo, eu achei aquilo maravilhoso, né? Olhando assim, tava um sol bonito, todo mundo correndo de camisetinha, tudo igual, e assim no pano de fundo o Pão de Açúcar. Daí eu falei assim, puxa vida, mas eu também quero participar disso. Eu quero estar lá correndo, né? Só que não tinha treinado antes. Daí quando foi em 2012, daí eu falei, bom, eu vou começar a treinar para isso, né? Daí eu comecei a treinar fazendo corrida em pequenos trechos, dei 1 quilômetro, 2 quilômetros, começou a doer muito minha perna, fiquei um mês parado, insisti, só que a gente precisa também de algumas forças motivadoras, não é verdade? Então essas corridas de rua, elas servem também muito como forças motivadoras. Então você compra aquele kit, é legal ir pegar medalha, camiseta, e isso te motiva a continuar correndo. Então daí eu comecei a fazer as corridas de 5K, né? Completava a prova, já ficava feliz da vida, mas sem se importar com o tempo também. Daí comecei a querer participar das de 10K. Vocês estão percebendo que quando a gente quer do 5 para o 10 e isso vai aumentando, quer dizer que você está querendo atingir novas metas. E se a gente pensar bem, atingir essas novas metas é exatamente o que a gente faz na nossa vida, não é verdade? Então quer dizer que você se matricula, faz um curso, faz uma faculdade, você forma uma família, enfim, você tem um parceiro, uma parceira. Ou seja, você vai construindo as coisas, só que você vai se dar por satisfeito quando você atinge essas metas. Então, na verdade, né, pelo menos da minha parte, eu encontrei na corrida exatamente um foco para atingir essas metas da corrida que reflete também na minha vida. Então isso é muito legal, né? Então eu dividi aqui esse assunto em 5 pontos, né? Que eu acho que vale a pena a gente colocar nesse momento. Então, esse fracionamento de primeiro você tem o desejo, né? Eu quero correr, eu quero caminhar, vamos lá, eu quero caminhar. Eu quero agora trotar, eu quero correr. Gente, se para você a caminhada já te traz satisfação, ótimo, excelente. Se para você correr 5 quilômetros, que seja 10 quilômetros, tá ótimo, você está tendo essa satisfação pessoal, excelente. Você não precisa realmente atingir maiores metas, entendeu? Mas, se você pretende, com esse fracionamento de corrida, chegar um dia a correr uma maratona, né? Porque a maratona ela tem 42 quilômetros. Na verdade, uma maratona ela tem 42, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 42 a 195 quilômetros. A metragem, né, a distância exata. 42,195 quilômetros. Puxa, é chão pra caramba. Para quem não tem ideia disso, é você sair lá do Pontal, né, aqui no Rio, e não sair já em direção à Barra. Você tem que sair do Pontal e um pouquinho assim, indo, né, para Grumari. Daí você volta e vai chegar lá no Santos Dumont. É toda a orla do Rio de Janeiro. E ainda volta um pouquinho para chegar na Praça dos Pracinhas. Então é muito tempo de corrida. Se você tem essa vontade, por isso que eu coloquei na live como título, é possível, eu não tenho tempo para treinar, né? Por que que eu falo isso? Porque eu estou cansado de ver muitos anúncios e muitos colegas às vezes falam assim, olha, você não faz atividade física e fala que não tem tempo. Não ter tempo é desculpa, eu não concordo com isso.
Eu não concordo com isso. Os meus melhores treinos foram quando eu tive tempo. Só que ter tempo significa trabalhar menos. Trabalhar menos significa ganhar menos. Então quer dizer que se você trabalha mais, né, você não tem tempo realmente de treinar. Então isso é um fator crítico? É. Então não ter tempo é desculpa? Não é desculpa. Porque a corrida, o treinamento, lógico que você tem que ter disciplina, mas você também tem que ter prazer. Entendeu? Então não adianta, por exemplo, um dia que você não tá legal, você chegar em casa, são 10 horas da noite, entendeu? Você até, como hoje, uma sexta-feira, poxa vida, eu quero tomar uma cervejinha, enfim. Não, eu vou correr, sair correndo que nem um louco pela rua. Essa não é a minha visão. E é isso que eu queria também compartilhar com pessoas, por isso que eu falei, pessoas comuns. Pessoas que trabalham 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, mas mesmo assim ainda quer ter uma atividade física. Mesmo assim ainda chega a sonhar em fazer uma maratona. Você me entendeu? Então, por isso que eu direcionei para isso. É possível? É possível. Lógico que é. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Tá? Então, uma coisa que eu acho legal para quem tem esse desejo, porque dá desânimo, qualquer atividade física, né? E a corrida, ela é monótona. A corrida é um esporte muito bom, mas ela é monótona. Por quê? Porque é você dando aquelas passadas, é você com você, com você, com você, com você mesmo. E às vezes você não suporta você mesmo, não é? Então por isso que você tem também essa dificuldade. Eu já tive momentos só que tem momentos que você fala assim, não, eu não vou correr, eu não tô legal, e daí você insiste e você fala assim, puxa, mas como foi bom eu sair para correr, entendeu? Então eu acho o seguinte, que você ter uma disciplina tem que ter de treino, mas sempre o seu tempo de trabalho, o seu tempo em casa com a família é mais importante. Então eu não estou falando de um atleta profissional, eu estou falando para pessoas comuns que querem simplesmente correr, atingir seus 5 km, os 10 km, os 21 e chegar lá no 42. Por que não? Não é verdade? Porque foi assim que eu fiz. Então, quando eu chegava para treinar, eu treinei com pessoas que falavam assim para mim, nossa, mas o seu pace está muito alto, você tem que treinar muito mais, você tem que ter um pace de 3. Daí eu ficava assim, meio, né, poxa, não tô legal, tenho que melhorar muito. Você não tem que se espelhar em pessoas que são atletas profissionais. Você não tem que se espelhar em pessoas que têm um pace muito baixo. Por isso eu acho extremamente importante. Sabe por quê? Porque você é você. Cada um é cada um. Não é verdade? Então, ao invés, você pode admirar outras pessoas, nossa, o cara corre muito, aquele atleta olímpico, não sei o quê, mas você tem o seu limite, e mesmo com o seu limite, se você persistir e quiser correr uma maratona, você consegue, entendeu? Então isso é muito legal, tá? Então eu acho, ó, como eu marquei aqui, né, que você primeiro passo, vamos lá, você, pessoa comum, trabalha todo dia, vai de metrô, pega trem, vai com o seu carro, fica no trânsito, enfim, mas daí você fica lá, putz, eu vou correr uma maratona. Primeiro passo, tem que arrumar algum horário aí, encaixar, tá? Para treinar. Vai treinar todo dia? Para pessoa comum que trabalha todos os dias, não tem como treinar todo dia. Não dá. Não tem como, é incompatível. Então, você começa treinando 2 vezes, 3 vezes. Mas Celso, me falaram que eu tenho que sempre seguir uma planilha. Gente, planilha, é lógico que é bom. Não tenha dúvida que é bom seguir uma planilha. A planilha, ela faz com que você tenha uma evolução na corrida. Só que, insisto, seguir uma planilha é para quem tem tempo. E se você não tem tempo, você tem que se enxergar, você pode pedir uma ajuda profissional, tá? Para tentar se adaptar a um outro esquema. Que não seja uma planilha de, na primeira semana vai ser assim, na segunda semana vai ser assim. Ué, você não tem que trabalhar? Não tem tempo? Então não, vai ter que ter uma outra adaptação. Então, primeira coisa, não se espelha só nisso, ok? Tá? Bom,
E daí eu coloquei aqui, né? Essa parte externa que você começa a treinar, então você vai perceber que vai chegar uma hora que você precisa de mais força motivadora, né? Tem pessoas que vai se associar numa turminha aí de corrida, legal, eu fiz isso, tá? Mas fiz por pouco tempo. Eu particularmente gosto de correr sozinho. Tem pessoas que não, tem pessoas que correm, se sente melhor correndo com outro, né? Outra pessoa ou um grupo. Então isso você decide. Começa 2 vezes, depois tenta aumentar 3 noites, mas sempre faz um dia assim que você está legal, tá? E o final, e aproveita o final de semana. Eu particularmente, eu rendo mais de manhã. Então quer dizer que eu às vezes eu tenho que correr à noite, não tem jeito, né? Eu estou trabalhando de manhã, não dá para treinar, então às vezes eu tenho que ir à noite. À noite o meu rendimento cai mais, entendeu? Muito mais. Então você também tem que fazer essa adaptação, tá? E uma outra coisa que eu coloquei aqui, olha só, quando a gente começa a correr, ninguém fala nada do que vai acontecer, né? De ruim também. Cai a unha do pé. A minha caiu muito no começo e não cai mais. Mas por quê? Porque meu tênis era apertado, ele era do tamanho do meu pé. Um tênis que você usa para correr, ele tem que ter pelo menos 2 números. Mas eu acho 2 grandes. Eles sugerem isso. Para mim é um número a mais, entendeu? Que daí dá um espaço legal, fica confortável, eu consigo correr na boa. Agora, as frias que eu me meti, principalmente no início da corrida, né? Quem tem perna grossa e começa a raspar uma na outra, tem que usar alguma bermudinha de lycra para evitar, porque senão vai assar tudo. Na corrida, quando você começa a fazer de 10 km 21, a camiseta ela começa a raspar no mamilo, também arde, fica tudo assado. Tem que colocar um band-aid circular ou um esparadrapo, alguma coisa assim. Eu costumo passar um óleo, um hidratante, mas óleo é o melhor porque fica aderido na pele, né? Na região de virilha, na região dos dedos do pé, na região das axilas, porque senão realmente você sofre muito. E uma outra coisa que não é legal são aquelas mochilinhas que correm para tomar água, né? Eu comprei logo no início, quis correr com aquilo começa a bater nas suas costas de uma tal maneira, entendeu? Que lesiona também a sua pele. Então isso você vai aprendendo, enfim. Mas são algumas dicas que já no início já é importante, entendeu? Mas um outro ponto que eu quero abordar são as forças motivadoras. Como eu falei anteriormente, vale a pena você começar a fazer as corridas de rua. Eu fiz muitas. Mas eu fiz todas as corridas de rua de 5 quilômetros que você puder imaginar aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz todas de 10 quilômetros. Mas por quê? Porque isso te motiva, isso te faz continuar a correr. Você me entendeu? Então, mas tem um fator também, né, financeiro. Tem, você gasta um pouquinho, porque você tem que pagar. Aliás, é uma empresa, você tem que pagar a camiseta, a aguinha que você toma, enfim. Mas isso daí é legal você fazer. E sem falar que você curte o visual da cidade, entendeu? Começa a conhecer outras pessoas, né? A largada sempre é muito bacana, com muita música, muita gente. Agora, depois da pandemia, vamos ver como é que vai ser, né? Correr o quê? De 30, de 1 metro para cá e para cá. Bom, mas isso a gente vai ver depois, né? E essas forças motivadoras, o importante, quando eu decidi que eu ia conseguir fazer, que eu queria fazer, né? Porque eu não sabia se eu ia conseguir, que eu queria fazer a primeira maratona, daí eu tinha que me amarrar em alguma coisa. Tinha que ser uma força assim, motivadora maior. Daí eu peguei, sentei ali na minha mesa, no computador, vi a maratona da Disney. Foi a primeira que eu fiz. Daí vi a maratona da Disney e falei, putz, nossa, correr a primeira maratona, né? No exterior, enfim, putz, vai ser demais, né? Daí eu peguei e fiz minha inscrição, daí apareceu lá, cheguei em casa, falei assim, né, pro pessoal, olha, vou fazer a maratona na Disney.
Ah, que bom, eu também vou, eu também vou, eu também vou. Eu falei, ué, eu tava pensando que só eu que ia. Ah, eu também vou, eu também. Daí foi todo mundo, né? Então, antes de ir, é óbvio, eu comecei a treinar porque eu pensei comigo, vai ser tudo muito legal, mas eu quero completar essa prova. Eu tenho que completar essa prova, né? Então, quando eu falo força motivadora, é nesse sentido. E não deu outra, né? Daí, quando eu cheguei lá e fui fazer a prova, enfim, teve várias intercorrências muito engraçadas, né? Várias pérolas de viagem, mas isso fica para um outro momento. Mas quando eu cheguei lá e completei a prova, gente, foi assim, eu entrei em êxtase, entendeu? Como diz, eu estava assim no estado de nirvana. Então é muito, muito satisfatório, né? Só que, pasmem, eu sou sub 5. Ah, meu tempo médio de uma maratona é de 5 horas. Um atleta olímpico faz em 2. Olha só, quer dizer, o top, né? O campeão, que eu já vou falar dele aqui, que é o queniano, né? Mas um bom cara treinado, ele faz em 4 horas, ok? Ele vai sempre lutar para ser sub 4. Mas aí que está o X da questão. O meu tempo médio de maratona, eu faço realmente em 5 horas. Nossa, Celso, mas é muito. Não é muito. E foi dessa forma, mantendo o pace que eu tenho, que eu consigo correr até hoje. A maioria dos meus amigos que têm a minha idade, que quiseram acelerar, enfim, não estão correndo mais comigo. É problema no joelho, é problema no quadril. Então o que aconteceu? Quando eu fiz a maratona, nesse tempo, eu percebi que se eu mantivesse esse pace, se eu respeitasse o meu corpo, eu ia continuar me mantendo correndo por muitos e muitos e muitos anos. Vocês entenderam o X da questão? É por isso, mais uma vez, que eu coloquei esse tema na live. Para você, uma pessoa comum, e que trabalha, e que quer fazer maratona, você vai treinando, treinando devagar, mas não pense em ficar diminuindo muito o seu pace. Para quem não sabe, o pace, né, que você faz é a medida de quilômetro por minuto, ou seja, tem gente que tem um pace aí de 4, maravilhoso, 5, bom, né? 6, o meu é de 6, 6,2, né? É um pace aí que eu vou ficar numa quarta onda, que a gente fala, né, que é a turma que fica mais atrás. Mas beleza, não tenho lesão. E eu vejo, então, que muitos amigos realmente lesionaram o joelho, porque, não, eu vou para Boston. Boston, você precisa ser sub 3. Você tem que fazer em menos de 3 horas, tem que ter pontuação. Só que você é uma pessoa comum, você não é um atleta profissional. Daí você arrebenta. E aí para de correr. Não tem jeito, entendeu? Então eu acho que isso é o ideal. É a gente realmente, né? Se manter hidratado, não tenha dúvida, né? Se manter hidratado, enfim. Mas quando você começa a correr, daí essas coisas você começa a tirar de letra. Alimentação, né? Você percebe que você não precisa ficar mudando. Ainda mais para quem corre, tem que ter um consumo de carboidrato legal também para manter a energia, né? Então isso você consegue equilibrar bem, né, durante a corrida. Você não precisa de muitos suplementos, como numa academia para fazer musculação, para seguir, ok? Bom, daí você chegou no 5, no 10, e daí você vai querer vencer, né, chegar no 21, meia maratona, 21 quilômetros. Então você tem que treinar muito também, mas daquele jeito, sempre ponderamente, e daí você vai chegar nos 21 e vai fazer. Tem que ter um treino, um trabalho intenso? Tem, né? Mas falar que não, que você não, você tem que acreditar que você vai conseguir, né? Mas você também tem que ponderar isso, né? Eu sempre falo com as pessoas o seguinte: nós temos que realmente tentar atingir nossos sonhos, não é verdade? Só que existem sonhos que têm limites também, né? Então não adianta a vida inteira ficar perseguindo aquele sonho, né? Sendo que existe um limite. Eu acho que é importante a gente perceber isso, né? Então quer dizer, olha, eu gosto de correr, o meu sonho é chegar a fazer uma meia maratona. Ótimo, beleza.
21K, né? Ah, não, eu quero mais que isso. Eu quero atingir os 42 quilômetros. Então, beleza. Então, vai ser um outro estágio, não é? Então, quer dizer que você vai ter que ser mais persistente para que isso aconteça. Só que se você começar a treinar e você perceber que isso realmente é muito distante e você começar a perceber que você não quer, então não precisa ficar insistindo tanto, tá? Porque daí o que vai acontecer? Você vai correr sem, né, motivação, ou seja, aquilo não vai dar prazer, né? Você vai correr e vai achar um saco, você quer que termine logo, você está cansado, e isso não é legal, né? A gente realmente tem que encontrar um prazer, mesmo no cansaço, nos últimos quilômetros de uma maratona, a gente realmente encontra prazer, né, nisso, tá? Bom, mas como eu coloquei aqui, olha só, não se preocupar muito então com o pace. Lógico que você precisa de um pace, né, para poder chegar no final, não é verdade? Né? Mas pelo menos você tem que terminar a maratona com dignidade. Quando eu terminei a maratona da Disney, eu terminei, nossa pai, você chegou lá em 5, você levou 5 horas para fazer. Gente, eu cheguei inteiro. É a questão de você se respeitar. E mais uma vez eu digo, respeita, você sente o seu corpo, né, no que dá. Então, eu não tive dor no joelho, né, eu não tive cãibra. Então, isso é muito importante. Sempre pensa nisso quando você começa a treinar. Tenta estabelecer um limite para você atingir o seu pace. Você sentiu aquele limite? Calma, você é um cidadão comum. Então, tá legal, tá ótimo. Está cumprindo o seu papel ali em termos da corrida, ok? Tem que lembrar que um atleta olímpico, né, ele chega a correr em 2 horas. Olha só aqui. Acho que quem acompanha, né, já ouviu falar num queniano. O nome dele é Kipchoge. O Kipchoge, ele teve aqui nas Olimpíadas, né, nas Rio 2016, com 35 anos, né, ele fez a maratona, medalhista de ouro, aqui na Rio 2016, em 2 horas e 8 minutos e 44 segundos. O que aconteceu? Depois em Berlim, isso foi em 2016, em Berlim, em 2018, ele reduziu para 2 horas e 01 minuto. Quando foi o ano passado, Kipchoge atingiu 1 hora, 59 minutos e 40 segundos em Viena. Ou seja, ele foi o primeiro homem a ser o sub 2. Fazer uma maratona, 42 quilômetros em menos de 2 horas, abaixo de 2 horas. Excelente, maravilhoso. Quando eu vi isso, eu até postei essa imagem, né, no Instagram, torcendo. Maravilhoso. Você não precisa desejar e nem deve se espelhar no indivíduo desse. Por quê? Você é tão brilhante quanto ele. Por quê? Porque você pratica o mesmo esporte que ele. Você corre como ele. Só que você vai correr num tempo muito maior. Olha só, que legal. E é normal, não é verdade? Por quê? Porque você é um cidadão comum. Mas então, isso que é muito bacana. E eu tenho certeza que se você terminar uma maratona que seja em 6 horas, e se você encontrasse esse queniano, ele ia te dar os parabéns. Sabe por quê? Porque quem termina uma maratona, gente, que chega a se arrastando, merece o mesmo parabéns de quem chega em primeiro lugar. Entendeu? Por quê? Porque atingiu a meta, tá? E as metas, elas são diferentes para cada indivíduo. E é assim que é a vida. Eu posso admirar, né, uma pessoa que seja, nem na área da corrida, profissionalmente, né? Eu admiro, puxa vida, pessoa inteligente, tem tanto conhecimento, mas não fica se espelhando nessas pessoas. Você tem as suas qualidades em todos os sentidos. Você é único. E quem te ama vai te amar com as suas limitações.
Então a gente tem que tomar cuidado em todas as áreas que nós atuamos, né? Em realmente ficar admirando, mas tentar ficar se espelhando, não se espelha em outras pessoas não. Se espelha em você, né? Enxerga a sua imagem no espelho. Não fica enxergando das outras pessoas não, porque não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E na corrida é assim, entendeu? E eu digo isso mais uma vez, por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que desistiram dos 21, dos 42, né? Por quê? Porque quiseram fazer loucuras em termos que seja de dieta, de treinamento, né? Diminuição de pace e assim por diante, ok? Tá? É lógico, eu anotei aqui, né? Para não perder a linha de raciocínio, né? Que o exame médico, ele é essencial. Eu confesso que quando eu comecei a correr 5K, 10K, cheguei até no 21, não fiz check-up nenhum. Mas isso é uma coisa minha, não, né? Aquela coisa de ir ao médico e tal. Mas quando eu fui me preparar realmente de fato para a maratona, daí eu fiz um check-up para ver como estava o meu batimento cardíaco, estava tudo legal. Daí beleza, então isso realmente tem que ter. Porque volta e meia em treinamento de maratona, a gente vê um ou outro caindo por aí, entendeu? E não é só caindo. Existem casos de morte, de infarto, enfim, né? E é aquilo que eu falei da importância do limite, mas de você se respeitar, né? E de conhecer o seu limite. Para vocês terem uma ideia, sabe qual é o tempo máximo da maratona de Nova York? Você pode completar ela em 8 horas e meia. Meu Deus, mas eu vou correr 8 horas e... Vai, corre! Eu corri a maratona de Nova York, eu fiz em 5 horas e 15. Entendeu? Porque eu tive que dar uma paradinha porque deu cãibra na minha perna. Aliás, foi muito legal, né? Porque depois da Disney, eu tinha que ter outra força motivadora, não é? Para continuar treinando, porque senão você para. E você não para às vezes porque você quer. Mais uma vez, você para porque você precisa trabalhar. E conforme você vai trabalhando cada vez mais, é lógico que você não vai ter tempo para correr. Só que daí você vai percebendo que você consegue um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e daí um dia sentado ali na mesa, era Black Friday, daí eu peguei, comecei a digitar, eu falei, nossa, essa passagem para Nova York tá muito barato. E nem tava, vou comprar, no impulso, comprei, né? Eu falei, putz, e agora? Daí eu peguei e me inscrevi para a maratona. Só que a maratona de Nova York você é sorteado, entendeu? Então quer dizer, você pode, eu conheço pessoas, enfim, teve amigos que não foram sorteados. E daí é sorteio, sai no começo do ano, né? Daí saiu lá, veio no meu e-mail, você foi sorteado para participar da maratona de Nova York. Eu falei, putz, agora com a passagem, agora eu fui sorteado, beleza. Daí não deu outra também, cheguei em casa, gente, eu vou para Nova York correr maratona. Eu também vou, eu também. Eu falei, mas em outubro, vocês têm aula? Não, porque a gente vai. Eu falei, tá bom, então vamos todo mundo, né? E isso tudo é muito legal, mais uma força motivadora. Sofri. Por quê? Porque a maratona de Nova York não é como da Disney. A da Disney é todo um evento, né? Você está correndo assim entre os parques, daqui a pouco levanta a noiva cadáver. Tem tudo, você passa, as princesas estão no castelo te dando tchau. E tudo isso 5 horas da manhã, porque começa de madrugada, né? Então é o máximo. Agora de Nova York não. A de Nova York é muito pesada. Porque como você sai de Manhattan, você dá a volta em todos os bairros, né? No Brooklyn, no Queens, daí você vai pro Bronx, daí você desce e termina no Central Park. Só que tem muita subida. E daí teve uma dessas subidas que foi a primeira vez que aconteceu comigo. Começou a me dar uma cãibra na perna esquerda muito forte. A sorte é que eu estava perto de um posto médico, né? Daí ali eu perdi o quê? Uns 20 minutos para me restabelecer, mas mesmo assim eu terminei. Gente, olha só, quando eu cheguei já era de noite ali no Central Park. E eu queria chegar muito, só que minhas pernas não estavam mais respondendo. E eu sabia que tinha gente me esperando lá, entendeu? Na linha de chegada. Só que aquilo não era para os outros, era para mim. É um momento seu, a satisfação é sua.
E daí eu fui. Quando eu cheguei no final, daí sim, vem as lágrimas, mas é uma sensação assim indescritível, né? Você começa a soluçar, eles te dão, naquele momento, um frio, te dão um cobertorzinho, não sei o quê, mas aquilo ali, o que significa para mim? Que qualquer frustração que eu tive na minha vida, nesses momentos, supera isso. Ah, então você está me falando que é como se fosse uma válvula de escape. Sim, a gente precisa, porque a gente é como uma panela de pressão. Não é verdade? É no trabalho. Você é ameaçado a todo tempo, você tem seus momentos bons, mas também são concorrências, você tem aquela pressão toda de resultado, e, por exemplo, na sua casa também, e na sua vida, porque faz parte, a vida é assim, não é? Então, para se ter um equilíbrio, cada um pelo menos tem que tentar encontrar uma maneira de ter uma válvula de escape. Muitas pessoas, como eu, a gente encontrou essa válvula de escape na corrida. E realmente, quando você chora de felicidade, que você correu 42 quilômetros, para vocês terem uma ideia, em Nova York, eu saí do hotel 3 horas da manhã. Quando eu terminei a maratona, era 7h30 da noite. Você ficou todo esse tempo entre sair do hotel, correr, exatamente, entendeu? É sofrido? É, mas quem disse que a gente não precisa também de um sofrimento? Não é? Tudo bem que às vezes precisa tanto, que nem a gente está passando agora, mas enfim, faz parte da vida, a gente tem que equilibrar isso, a gente também tem que aceitar, né? Que a vida em si, ela é feita de infelicidades, de dor. Só que essa dor que você sente da corrida, de uma maratona, daí sim, daí é uma dor boa, né? É uma dor boa. Por isso que é uma linha tênue entre a dor e o prazer, não é verdade? E de fato, quando você faz uma maratona, você sente que isso realmente é uma linha muito tênue, né? Tem 2 livros que eu gostaria de indicar que foram muito importantes para mim no começo das corridas, tá? Um é do Drauzio Varela, né? O nome do livro é Correr. O Drauzio, para vocês terem uma ideia, né? Eu corri já aqui, e nessa época ele corria também aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ele começou a correr, a treinar, com 50 anos de idade. Ele começou com 50 anos, o Drauzio. Antes ele fumava muito, tabagista, enfim, até que um dia, né, como médico, ele falou, poxa vida, eu oriento tanta gente a ter uma vida com qualidade e eu mesmo não tenho, né? E isso de fato tem que parar da gente fazer, né? A gente tem que ser menos teórico, eu acho, né? Ou nem ser menos teórico, a gente tem que diminuir, né, a teoria em relação à prática. Ser muito teórico não dá certo, não, né? Então você tem que ter um equilíbrio. Daí, mas falando do Drauzio, ele pensou dessa forma, daí ele falou, bom, então eu vou começar a treinar para uma maratona. Olha só, com 50 anos de idade. Só que ele já começou a treinar, e mal começou a treinar para maratona, já foi fazer. Então esse livro Correr, do Drauzio Varela, ele é muito interessante. Por quê? Porque ele mostra, né, a força de vontade que existe em você e que às vezes você não acredita no seu potencial. Tá? Por quê? Porque a gente só acha, a gente referencia o nosso potencial sempre em relação ao trabalho. E sempre há uma coisa só no trabalho. Isso é cruel, gente. Vocês já pararam para pensar o talento que nós temos em diversas áreas? E que às vezes que a vida inteira, muitas vezes é desperdiçado, não é? Você pode ser um bailarino, você pode ser um ciclista, você pode correr, você pode nadar, você pode fazer qualquer tipo de atividade física. Não precisa ser exatamente, né, aquela que falam para você fazer. Não é verdade? Você pode ter a sua profissão e ser muito bom na sua profissão, mas você também pode ter outras profissões secundárias. Por que não? Que limite é esse que a gente fica colocando na gente? Né? Então tudo isso, essas reflexões, sabe quando que elas surgem? Principalmente no momento que eu estou correndo.
Ah, eu falei do livro do Drauzia, né? Tem um segundo livro que é muito legal, que eu acho que vale a pena, né? Que o nome é Vidas Corridas. Vidas Corridas, o autor é o Sérgio Xavier Filho. Sérgio Xavier Filho. Ele, na verdade, é um jornalista que também foi maratonista. Esse livro é muito interessante, Vidas Corridas. Por quê? Porque eu acho que são 8, né, grandes empresários, empreendedores, todos maratonistas. Mas por que grandes empresários bem-sucedidos e são maratonistas? Porque você, como empreendedor, como um grande empresário, você estabelece metas para você bater. Não é verdade? Hoje, se você atingiu uma meta X, você vai trabalhar e fazer com que sua empresa cresça para atingir 2x, 3x, 4x e assim vai. Não é verdade? A maratona é a mesma coisa. Você começou a correr ali em volta da quadra da sua casa, daqui a pouco você começa 10, quando você vê, você fez o 21, pronto, daí você vai partir para 42. Então quer dizer que essa disciplina no sentido de força de vontade de bater a meta também reflete na sua vida profissional. Então por isso que esse livro é muito legal, tanto que tem um trechinho que ele fala é o Abílio Diniz, né, da rede do Pão de Açúcar. Ele teve uma época, ele sempre foi, né, sempre correu, maratonista, né, e uma vez ele chegou e colocou na empresa dele, do pessoal do Pão de Açúcar, ele começou a estimular o pessoal a correr. E o pessoal que realmente tinha potencial e dedicação, ele levou para correr a Maratona de Nova York. Fretou um avião, se eu não me engano, está no livro, colocou, acho que foram 15 funcionários e todos eles foram fazer a Maratona de Nova York. Quer dizer, então é um lado social de um grande empresário também? Ótimo, excelente. Então muitas vezes o lado social, né, que é praticado não é realmente ser solidário somente às vezes com comida, com dinheiro, e sim, no caso que foi com corrida, mas do fato de ter uma motivação, do fato de você falar para alguém, olha, acredita em você que você consegue, né? Então isso é muito legal, tá? E então esses 2 livros, eles me inspiraram muito, né, para adquirir força de vontade, para conseguir, sabe, tocar e chegar nessas. Eu fiz nas 3 maratonas, né? Além da de Nova York, daí eu fiz a do Rio, lógico. Então a maratona do Rio, que aliás ia acontecer agora em julho, né? Sempre é o mês de julho, maio, não é maio, aquele feriado de Maio Grande, né? Foi em julho, foi em 2016. E obviamente, por razões óbvias, então, ela foi um evento cancelado como todas as outras maratonas. Para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que a maratona de Boston, desde quando foi criada, também foi cancelada, né? Então, a do Rio, todas têm particularidades, né? É muito interessante isso, pelo menos as 3 experiências que eu tive, né? Grandes experiências para mim. Então, a de Nova York realmente foi conhecer uns bairros que eu, como turista, eu não iria e não imaginava realmente, né, aquela outra Nova York. Então, são aqueles bairros mais periféricos que você passa pelo Bronx, enfim, e a energia do povo, eu nunca vi nada igual. As pessoas ficam todo o tempo nas ruas, te apoiando, go, 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 sabe? Mas te estimulando de um jeito que dá vontade de chorar. Eu olhava aquilo, gente, brotava lágrimas nos meus olhos. Na Disney, daí é fantasia, né? Maravilhoso, é lindo. Você para, tanto que muitas pessoas param, estão correndo a maratona, sonharam em correr a maratona, e daí, foda-se o pace, para durante a maratona, pega e tira foto com os personagens, porque vai ter um monte de personagem, né? Para você tirar foto, enfim, é muito legal. E a do Rio, o visual, né, particularmente, apesar que quando você está correndo concentrado, eu vou ser franco, você não fica olhando muito não, a não ser que você queira realmente se distrair, tá? Mas o Rio vai pareando, realmente as praias são lindas, mas foi aonde eu tive o maior problema. Por quê? Porque nas outras 2,
uma temperatura média de 9 graus, 8, tudo bem. Mas no Rio de Janeiro, o calor, ele é de matar. Então, quer dizer, o meu pior tempo, né, foi no Rio. E quando você tá vindo lá do Pontal e você chega em Copacabana, daí você fala assim, meu Deus, eu nunca pensei que essa praia fosse tão longa. Eu nunca pensei que essa praia, que esse bairro, né, de Copacabana fosse tão grande. Porque não acaba e o sol a pino na sua cabeça, né? Então, quer dizer, é muito difícil. Eu achei uma prova assim, Nova York é difícil? Tem subida? Tem. Mas a do Rio, a temperatura, mesmo eles fazendo já, né, nessa época de outono para inverno, é muito difícil, né? Então você tem que se adaptar, treinar mesmo realmente assim, se hidratar bastante, o seu ritmo cai muito, né? Mas é maravilhoso também como as outras, ok? Então, gente, eu acho o seguinte, eu acho que esse equilíbrio que a gente costuma ter, né, que a gente aprende a ter na corrida, né, com esse intuito da maratona, eu acho que é o que vale, né? Então, para a gente concluir todo esse pensamento, né, em relação ao benefício da corrida, porque o benefício fisiológico, físico, a gente não tem dúvida, né? É um esporte realmente de intenso gasto calórico, né? Totalmente aeróbico, então é comprovado que realmente você melhora muito, né, a sua situação cardiovascular, né, respiratória, isso não tenha dúvida, tá? Mas para aqueles que são cidadãos comuns e que pretendem um dia concluir uma maratona, né, é preciso foco, sem dúvida, disciplina, sem dúvida, determinação, sem dúvida. Tudo isso são requisitos básicos para o quê? Você conseguir concluir uma maratona. Só que são requisitos básicos também para a sua vida. Por isso que não é diferente. Não é verdade? Foco, disciplina e determinação. São requisitos básicos para você o quê? Atingir sucesso na sua vida profissional e na sua vida também pessoal. Não é? Quem você ama precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de cuidado, só que você também precisa de cuidado, você precisa de carinho, você precisa de atenção, não é verdade? Então, quer dizer, todas essas necessidades, né, que você almeja para desfrutar dos seus desejos, você também vai encontrar na corrida. Olha só que legal! Por isso que esses livros, né, seja como também de grandes empreendedores, eles conseguiram fazer essa analogia e ver que não era só uma analogia entre realmente bater a meta de uma maratona e também bater as metas da sua vida. Não é verdade? Tá? Mas foco, determinação, você não precisa ser um chato, não. Eu não como isso, não como aquilo. Vamos tomar uma cervejinha, um vinho, vamos... não, eu não vou. Eu não sei o que... Isso é chato. Isso é chato. Isso é bom para quem realmente quer ser um atleta. Tá? Agora, se não é o nosso caso, né, então você não precisa ser um chato de galocha. Não é verdade? Tudo tem limite. Dá para você correr. Né? E tanto que a melhor coisa é quando você termina a maratona, que você senta e toma aquele chopp maravilhoso. Né? É a regra número 1. Aliás, eu tenho que contar, antes de terminar, eu tenho que contar uma coisa. Né? Foi uma satisfação muito grande. Quando você termina a maratona de Nova York, o pessoal chega para você e fica congratulations, congratulations. E daí o meu filho falava assim, ai pai, que vergonha, porque eu saí com a medalha, porque falaram para mim, não sai com a medalha que você vai ter desconto em restaurante. Daí a gente foi lá no Little Italy, né, no restaurante italiano, e eu fui com a medalha. Daí no restaurante estava cheio, só estava eu com a medalha da maratona. Pedimos o prato, olha, para minha surpresa, eu não tive desconto não, mas para minha surpresa, o pessoal do restaurante levantou e fez um brinde. Congratulations, runner! Daí, olha, aquilo para mim, meu olho ficou cheio de lágrimas. O meu filho falou assim, adolescente, ai pai, que vergonha. Eu falei, que vergonha não, tudo bem se você tiver com vergonha, mas eu não tô, eu tô super feliz. Então, realmente, é uma coisa para você. Né? É para quem te ama também, mas é uma coisa para você, é uma satisfação pessoal. E se tem uma coisa que a gente tem que praticar, é isso. Você tem que fazer coisas para você. Você tem que se amar, você tem que se gostar. Sabe por quê?
Porque se você fizer isso, daí sim você vai conseguir ajudar as outras pessoas. Você não consegue ajudar ninguém se você tá para baixo, se você não se gosta, se você se coloca um monte de defeito, entendeu? Primeiro, para pensar, se ajuda. Daí depois você pode ajudar os outros, não é verdade? Pelo menos é o que eu penso e pratico. E pelo menos para mim dá certo isso, né? Então pode valer como uma dica também, não é verdade? Então, gente, olha, eu queria colocar aqui para vocês, para a gente finalizar, né? Que a emoção de chegar aqui no final, olha só, essa foi aqui, da minha cidade, né? 42K do Rio de Janeiro. Essa, na minha opinião, a mais bonita, a 42 da Disney. E essa daqui, a que exigiu mais raça, a de Nova York. Mas o mais importante, o que eu quero passar para vocês hoje, não é que, olha como o Celso é bom, não é nada disso. O que eu quero passar para vocês é uma mensagem de que quem sonha, né, em correr a maratona é possível sim. Mas esquece aquele padrão de planilha, não esquece. Vai no seu ritmo. Quer uma ajuda profissional? Pede uma ajuda profissional, mas fala assim, olha, eu trabalho de manhã, eu trabalho à tarde, eu trabalho segunda a sábado, mas eu quero correr, o que eu posso fazer? Entendeu? Então é possível? É possível, tá? Vai no seu tempo. Se você conseguir terminar, que seja em 5, 6 horas, não importa. Não importa. Você terminou. Você realmente atingiu sua meta, tá? E é isso que importa. E aquele que sonha em fazer, mas percebeu que não é mais 42 é muito, vai fazer 21, perfeito, tá ótimo. E aquele que pensou um dia, que sonhou em correr a maratona, que tá aqui, tá motivado, que depois desse live, não, eu vou treinar e vou conseguir fazer minha primeira maratona, mas depois percebe que ele consegue correr somente 5 quilômetros. Não é somente, você está de parabéns. Você está correndo 5 quilômetros. É isso. E não é se contentar, se conformar. Você também é um vencedor. Entendeu? Então é essa a mensagem que eu quero deixar. Eu preciso de mais forças motivadoras. Então eu preciso ainda correr Paris, Londres e Berlim. E as outras aqui também fora da cidade, não precisa ser só no exterior, não é verdade? Mas por que eu falo dessas 3? Porque assim eu vou correr com 60, 70, 80 anos. Ué, não é verdade? Então quer dizer que tem que pensar a longo prazo. Então mesmo que eu corra a de Berlim com 80 anos, maravilhoso. Mas daí você vai fazer em 6 horas, ótimo, né? Então, gente, eu só gostaria de passar essa sensação que eu tenho e que eu encontrei há 8 anos atrás, de fato, na corrida, ok? Então, muito obrigado por vocês terem me acompanhado aqui nessa live, né? E desejo saúde, felicidade a todos, né? A gente vai sair dessa, é óbvio, não sei quando, mas a gente vai sair. Tomara que seja o mais breve possível. E olha, ficar só em casa por medo, né, é perigoso. Ficar em sofá, né, não é bom. E comendo, como está acontecendo, Eu não estou falando, dá para correr lá fora? Dá sim. Lógico, com cautela. Corre de máscara? Corre de máscara. Eu não peguei, mas quem vai querer correr agora, né, que é uma exigência, máscara é muito ruim. Coloca uma bandana, compra uma bandana que você coloca assim, atravessa o pescoço e você faz assim, quando está perto das pessoas. Quando você está correndo e já não tem mais ninguém perto, você tira e consegue respirar com facilidade. Beleza? Valeu a dica? Valeu, Enio. Abração, meu amigo. Saudade de você. Vou correr aí em Santos, tá bom? Tatiana Guieira, a gente vai se encontrar. Vamos treinar junto lá na Lagoa. Beijo grande, gente. Tchau. Tudo de bom pra vocês, viu? Fique com Deus. Tchau, tchau.
K. Ai, que isso? Terminou isso aí? Terminei, gostaram? Sim, amor, muito legal. Mas foi bom ou não foi bom? Foi, eu gostei, ué. Ah, mas você gosta xoxa.